Bom, pessoal, agora nós vamos falar de um pilar fundamental na nossa saúde e bem-estar. Esse é o canal Viver Brasil e esse é o programa Saúde e Bem-Estar. Vamos falar sobre alimentação. A gente é o que a gente come, né? Então, a gente trouxe aqui a doutora Patrícia Freitas Corrade, ela é endocrinologista da Rede Mater Dei de Saúde, criadora do projeto de saúde Elas Mais, membro do corpo clínico da Rede Mater Dei, das equipes de endocrinologia e medicina do esporte. É diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Minas Gerais. E eu queria começar, né, Pátio, falando um pouquinho da importância da alimentação na nossa saúde e no nosso bem-estar. Saco vazio não para em pé, né, Breno? Mas eu acrescento aí a sua frase: a gente é o que a gente come, o que o nosso trato digestivo absorve e como o nosso corpo processa. Por isso, estar atento à qualidade da nossa alimentação é fundamental. E eu queria começar tocando para você, aquele elefante que está na sala e ninguém fala dele, que é o bendito do açúcar, sabe? Então eu queria escutar um pouquinho de você sobre o açúcar como talvez um principal vilão da alimentação hoje, do dia a dia nosso, da rotina nossa alimentar, isso principalmente no mundo ocidental, né? Mas aqui no Brasil é uma realidade. A gente sabe que o consumo de açúcar nosso ele é completamente extrapolado em relação ao que é recomendado pela Organização Mundial. Eu queria saber de você sobre o açúcar. O que você acha desse branquinho, dessa substância que foi criada por nós, na verdade, e o impacto dele na nossa saúde? O açúcar é o nutriente mais barato e mais disponível. Talvez por isso exista essa tendência ao excesso. Não só talvez por isso, mas a gente tem que lembrar que o saborzinho doce é o primeiro ao qual a gente é exposto, né? O bebezinho, o leite materno é docinho, então é muito familiar, é aconchegante pra gente, por isso tende a gerar essa necessidade, esse desejo de repetir. Mas tudo que a gente repete sem freio vira um hábito. Falamos várias vezes dos maus hábitos e um dos maus hábitos mais recorrentes em relação à saúde é o consumo excessivo de açúcar. E o consumo, gente, para vocês terem uma ideia, em 1700 o consumo de açúcar por americano, tá? No ano, girava em torno de 1,7 quilos de açúcar por ano por americano. Isso em 1700. Agora, nos anos 2000, 2015, 2020, esse número chegou a 60 quilos por ano por americano. No Brasil, gira em torno de 50, 55 quilos por habitante por ano. E o que a Organização Mundial de Saúde preconiza é no máximo 18 gramas de açúcar por ano por habitante. Então a gente não tem como, a gente está ingerindo muito açúcar. E eu queria te perguntar como que a gente identifica, Paty, na verdade, aqueles alimentos que são ricos em açúcar. Qual o jeito mais simples, mais fácil? E é interessante que esse excesso, ele falseia até a nossa percepção de paladar, né? Então, aquilo que é naturalmente doce, às vezes a gente acha pouco doce, porque está tão habituado a consumir açúcar em excesso, ou a adoçar, né? A usar o açúcar de adição, açúcar de mesa, ou mesmo adoçantes artificiais, por causa desse falseamento da percepção do sabor doce ali nas nossas papilas gustativas. Mas, em geral, respondendo a sua pergunta, quais são os alimentos naturalmente ricos em açúcar? Compõem o grupo dos carboidratos. Existem carboidratos diferentes, eles são a base da nossa alimentação ocidental. Praticamente 60% do valor de calorias diários que a gente consome são às custas de carboidratos. E como exemplos práticos, o que são carboidratos? Os tubérculos, as raízes de uma forma geral, então aqui entra a batata, mandioca, o inhame, a cenoura, beterraba. Temos os grãos também, os grãos e cereais, arroz, milho, cevada, aveia. As frutas, os legumes, os vegetais de uma forma geral, eles são representantes de carboidratos. Falei aqui dos alimentos naturais. Fora isso, os alimentos industrializados, eles lançam mão desse saborzinho que pra gente é tão interessante, tão agradável, às custas de açúcares ou falsos açúcares também. E aí a gente tem que olhar rótulo, tem que avaliar rótulo ali. E existem nomes diferentes para açúcar. Então, até
é uma questão de educação na leitura de rótulos para a gente fazer as melhores escolhas. Não é tão simples identificar os alimentos que são ricos em açúcar por causa dessas falácias ali, vamos dizer, da indústria alimentícia também. E você tocou num ponto importante. Uma vez teve um paciente meu que a gente não conseguia controlar a glicose dele de jeito nenhum. Na verdade, ele chegou para mim desesperado, que eu estou diabético, Aí eu falei, calma, senhor, você não tem nada de diabetes, não. Quem falou que você tem diabetes? Não, foi a médica que eu fui, falou que eu estou diabético. Mas por quê? Né? Falou desse exame, assim, aí eu olhei o exame e falei, você está diabético mesmo. Mas, pô, o que aconteceu? Aí eu fui conversar com ele. E aí uma das coisas que eu quero abordar com vocês e ver a sua explicação, ver o comentário, é porque só o fato de ser um alimento natural, ele naturalmente ele tem pouco açúcar ou não? Porque no caso desse paciente meu específico, já até dando a resposta, né? Eu fui perguntar sobre suco natural. Aí ele falou, não, mas eu só tomo suco concentrado, 100% orgânico, sem adição de açúcar. E o sem adição de açúcar não quer dizer que não tem açúcar. E o suco de uva, gente, a uva é uma das frutas mais doces que a gente tem. Então, quando você está tomando suco de uva puro, in natura, ali, concentrado ainda por cima, a quantidade de açúcar ali dentro é muito grande. No caso dele, ele tomava uma garrafona daquela lá de 2 em 2 dias, ele estava tomando uma. Aí eu falei, você tem que tirar isso, melhorou a glicose, né? Então, essa questão de é natural, é tranquilo de comer ou não? Nem tudo que é natural é saudável, né? A gente tem que pensar nisso também. E essa conta é fácil de fazer. Pensa para fazer 1 litro de suco de uva, no caso, quantas uvas são necessárias? Mais perto aqui da gente, para fazer um copo de suco de laranja, você gasta ali pelo menos 4 laranjas inteiras. Isso naqueles que não adoçam, que ainda tem aquelas pessoas que colocam água e açúcar, né? Então, o suco, ele é um alimento saudável ou não? Aí entramos naquela questão de quantidade. Por quê? Ele é feito de fruta. Fruta é um alimento saudável, mas qual é a proporção? O quanto de fruta que tem ali? E uma outra questão, o suco, ele tira aquela parte que também é boa da fruta, que é a fibra. Aquilo que retardaria o tempo de absorção dessa glicose. Então, o carboidrato, o açúcar líquido, ele é muito mais rapidamente absorvido. Então, ele expõe o nosso corpo a uma flutuação de açúcar muito mais rápido, requerendo que o nosso corpo trabalhe também rapidamente, que o nosso pâncreas produza insulina de acordo. E muitas vezes o suco também não está sozinho, ele vem junto com a refeição, ele vem junto com outras refeições também ricas em açúcar. Então eu estou ali, na verdade, enforcando um órgão aos pouquinhos, né? Exigindo mais do que talvez ele tenha capacidade. E quando a gente fala de alimentação, não tem como a gente não entrar na obesidade, né? E a obesidade a gente sabe que ela é uma realidade, né, cada vez maior no nosso meio, agora com algumas medidas que a gente vai comentar, tem a tendência até de reduzir um pouquinho, mas eu queria comentar um pouquinho o que você falasse para a gente dessa questão da obesidade, da alimentação, a ligação da alimentação com a obesidade, quais os alimentos ali que realmente te fazem engordar, se existe um alimento que faz você engordar mais do que o outro, ou se é um conjunto. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho alimentação e obesidade. São aquelas notícias que a gente não gosta de dar, né? Infelizmente, as estatísticas acerca da obesidade, elas não são nada animadoras. Hoje em dia, nos dados mais recentes da ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre a Obesidade, mostram que 2/3 da nossa população está acima do peso. E dessa população acima do peso, 1/3 já tem obesidade. E, infelizmente, as projeções é que daqui para frente isso vai piorar. Mesmo diante de um cenário animador em relação ao tratamento da obesidade, a prevalência parece que vem aumentando cada vez mais. E a obesidade traz consigo várias outras doenças. E doenças que vão comprometer não somente a qualidade de vida, mas também a quantidade de vida, o quanto a gente vai viver. Em relação aos fatores de risco da alimentação para a obesidade, você perguntou aí, existe algum alimento que seja vilão? Particularmente, eu não acredito em vilanizar alimentos unicamente, mas no contexto da alimentação. Então, o que eu costumo falar é o seguinte: exceção não compromete uma regra saudável, mas a gente tem que ter bem claro o que é exceção e o que é regra. Então, o que é a regra saudável em relação à alimentação?
Sabe aquele lugar onde você faz a maior parte das suas refeições? É na sua casa, é no trabalho? Organiza, porque essa é a sua regra. Se final de semana tem festa, tem casamento, tem um compromisso, aquilo vai ser a sua exceção. Se a sua regra está saudável, o componente da sua alimentação, aquilo que você faz na maior parte do tempo é o que vai determinar o resultado. Então, muitas vezes as pessoas vivem na compensação, né? Isso às vezes pode até funcionar para quem quer manter o peso, mas para quem já ultrapassou aquela barreira do sobrepeso ou da obesidade, ele fica muito mais refém desse controle das exceções. Perfeito. E gente, isso aqui não é questão de gordofobia, é questão de saúde, tá? E quando a gente fala de obesidade, o que a Paty já colocou muito bem, a gente tem um aumento na incidência de inúmeras doenças, inclusive da mortalidade geral. A obesidade, ela é um fator de risco para quase todos os tipos de tumores, de câncer, tá? Então a obesidade, ela tem que ser tratada como tal. Não é questão de gordofobia, estética, não é isso, é questão de saúde. Isso tem que ficar muito claro para vocês, né? E se existe a obesidade, ela tem que ser combatida, ela tem que ser enfrentada de frente da maneira mais adequada. E o que a Patrícia colocou aqui de maneira perfeita, eu acho que não dá para a gente colocar a culpa em um alimento, um tipo de alimento. É no contexto geral e ficar muito claro que a nossa percepção, né, a exceção de uma vez comer uma coisa errada e tal, não vai atrapalhar a regra que é ao longo do seu dia a dia, né? E eu queria, aí como a gente está falando de obesidade, né, Paty, a gente... uma outra coisa que me chama muita atenção, que eu brigo lá em casa com as meninas às vezes, é do uso de tela, do uso de alimentação, quando você está se alimentando, quando você está se distraindo durante a alimentação. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, tela, televisão, o que acontece? Por que isso é ruim? Existe esse conceito que é do comer consciente, do estar presente durante o momento da refeição, que é fundamental, inclusive para a nossa sinalização de saciedade. Se a gente pegar o bebezinho, ele tem isso muito claro, ele come quando ele tem fome, ele para de comer na hora que ele está saciado. À medida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai entendendo o que o nosso corpo gosta do ponto de vista hedônico, aquilo que a gente gosta de comer, aquilo que a gente sempre tem um lugarzinho para repetir, a gente vai aprendendo a burlar essa sensação de saciedade que leva tempo. Então, se eu estou comendo ao mesmo tempo que eu estou fazendo outra coisa, que eu estou olhando na tela, que eu estou vendo televisão, eu estou distraída daquele momento. E muitas vezes essa percepção de saciedade vai vir depois de um bom tempo, depois que eu já exagerei. Aquela sensação de, ai, tô cheio, né? Quando tem aquela sensação de barriga cheia, é que você já ultrapassou essa percepção de saciedade. E quando a gente está falando de obesidade, não tem como, a gente está vivendo também uma fase no globo, não é só no Brasil, né, no mundo inteiro, das medicações que iniciaram-se para o uso do diabetes e agora estão sendo utilizadas para a obesidade, né? As canetinhas, os cliques na barriga, né? Que os mais conhecidos aí, o Ozempic, o Mounjaro, eu queria que você comentasse sobre isso, o mecanismo de ação, como que isso funciona, se tem algum risco, porque quando a gente vê muita gente usando, né, e é uma medicação relativamente nova, eu não tenho dúvida dos resultados, é uma arma terapêutica que a gente tem muito importante, mas eu queria que você comentasse sobre isso. É uma classe de medicações, o Ozempic e o Mounjaro pertencem a uma mesma classe que são substâncias parecidas com substâncias que o nosso próprio corpo produz ou produziria para regular o nosso equilíbrio energético, nossa sensação de fome, nossa sensação de saciedade. A gente consegue isso pelas medicações de uma forma artificial que foi muito bem-vinda para o tratamento do diabetes e da obesidade. Nunca antes na história do tratamento da obesidade houveram medicações com desfechos tão significativos, com perdas de peso tão expressivas que chegaram a ser inclusive comparadas à cirurgia bariátrica. Acontece que, como já falamos, em paralelo a esse avanço tecnológico, temos uma epidemia crescente aí de obesidade. E uma outra questão que a gente não pode deixar de comentar é o fator custo. São medicações ainda bastante caras e que não são acessíveis à grande maioria da população brasileira. Bom, e a gente falando de obesidade, não tem como a gente falar das medicações que têm sido utilizadas com um sucesso muito grande, mundo afora, né? Não é uma exclusividade do Brasil, que seriam as canetinhas, os cliques que a gente aplica na barriga, no subcutâneo da gente,
que é principalmente a semaglutida, que é o Ozempic, o Mounjaro agora chegando. Eu queria que você comentasse, Paty, dessas medicações que mudaram as perspectivas nossas, com resultados muito bons, mas eu queria que você comentasse aí dos efeitos colaterais também, que não existe a bala de prata, não existe aquela medicação que vai resolver todos os nossos problemas. Então, com certeza existem alguns efeitos colaterais. Eu queria que você comentasse sobre essas drogas, do ponto de vista de funcionamento, de resultados e desses efeitos colaterais. Essas medicações semaglutida e tirzepatida, que têm nomes comerciais, Ozempic, o Wegovy ou o Mounjaro, pertencem a uma classe de medicamentos que basicamente imitam substâncias que o nosso corpo produz para sinalizar lá para o nosso cérebro essa percepção de fome e de saciedade. Por isso elas foram fundamentais no tratamento do diabetes e da obesidade. Mas em paralelo com isso, embora tenhamos medicações eficazes e em níveis nunca outrora vistos, né, atingem aí níveis de potência de perda de peso que são comparáveis à cirurgia bariátrica, temos em paralelo uma epidemia crescente de obesidade. Um outro ponto que acho que vale a pena tocar é o custo, que é muitas vezes proibitivo para a maior parte da população. Então, o que temos? Um desequilíbrio entre aquelas pessoas que têm obesidade e que mereciam o tratamento não têm acesso e muitas vezes aquelas pessoas que não teriam critérios para usar a medicação fazendo um uso recreativo, um mau uso, incorrendo em abuso. E por que eu falei isso? Porque muitas vezes os efeitos colaterais ou as taxas de insucesso do tratamento advêm disso. São doses mal orientadas, progressão mal feita, interrupção fora de hora. Então isso que gera os resultados ruins dessas medicações na maior parte das vezes. Existem efeitos colaterais? Existem. E os efeitos colaterais, eles estão relacionados ao próprio mecanismo de ação das medicações. Então, o que a gente vê comumente falando? Náusea, constipação intestinal ou diarreia. Na maior parte das vezes, os efeitos colaterais são gastrointestinais, mas eles podem ser controlados. São poucas pessoas que não toleram e que precisariam suspender a medicação por efeito colateral grave. Na maior parte das vezes, o que vemos é um mau uso, gerando uma publicidade negativa acerca desse grupo. O que a gente tem visto é justamente isso, né? A turma compra, vai na farmácia, compra sem receita e usa porque tem uma festa, daqui a dois meses vai usar aquilo. E eu queria que comentasse justamente isso. A partir do momento que você tira essas medicações, o efeito cessa, né? Então, o que você me fala é o seguinte: além do remédio, a gente tem que trabalhar talvez nossa cuca, nossa percepção dessa questão da alimentação. O que você acha disso? Tem que lembrar que a medicação ela é complementar ao tratamento, mas a base persiste sendo os bons hábitos de vida, o equilíbrio entre nutrição, alimentação e atividade física. Então, no balanço de energia, que a gente sempre volta nesse contexto, né? Se eu consumo a mesma quantidade de energia que eu gasto, eu estou em equilíbrio energético. O que gera obesidade? É esse excedente calórico, que muitas vezes vem de uma má nutrição, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, e do sedentarismo, que tanto falamos aqui também. Então, é importante que a gente tenha em mente que o que vai sustentar o resultado é a redefinição desses hábitos de acordo com o que você consome e o que você gasta. A medicação é muito bem-vinda, ela vai potencializar qualquer resultado, mas temos que lembrar que obesidade é uma doença crônica, como qualquer outra, como hipertensão, como diabetes, como lúpus, e se requerem tratamento, a medicação ela faz efeito enquanto ela está sendo tomada. Retirada a medicação, retirou-se o efeito. Então, não há um efeito rebote da medicação, existe a ausência de efeito da medicação. É fato que com ela você vai comer menos, a sua saciedade ela vai vir de uma forma mais precoce. Então, se ela tiver um caráter educativo, no sentido de te ensinar que o que você precisa é comer esse tanto para gastar esse tanto e você conseguir manter esse equilíbrio, talvez a medicação possa não ser mais necessária, mas isso é um processo. E digo uma coisa que acho que é muito importante que a gente tenha em mente também,
não adianta pensar que vai usar por curtos períodos ou como uma bengala para perder 2, 3 quilos ou para entrar no vestido ou para ir naquela festa. É um tratamento, assim como o outro está exposto aos possíveis efeitos colaterais e aos efeitos não sustentados da ausência da medicação. Perfeito. E outra coisa, a gente falando de alimentação, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o jejum, né? Ultimamente a gente vem falando muito, vem escutando muita gente falando do jejum, fazendo jejum intermitente. Queria que você comentasse sobre isso, porque não é uma modalidade nova, né? Eu queria que você comentasse. O jejum, na verdade, ele é uma prática milenar, adotada em várias culturas, em várias religiões, porém em protocolos diferentes. Se a gente for avaliar na ciência, existem métodos diferentes aplicados a populações diferentes e muitas vezes protocolos extrapolados de estudos animais para a população humana. Então tem muita gente fazendo muita coisa errada de forma inadvertida e não por acaso não alcançando aqueles resultados obtidos. Mas o jejum ele pode sim ser uma estratégia nutricional muito bem-vinda para quem? Para aquelas pessoas que toleram e para aquelas pessoas que durante a janela alimentar, independente de qual seja essa janela alimentar em termos de horas, que ela atenda à sua demanda. E entramos mais uma vez naquela individualidade. Qual que é a sua demanda? É individual, precisa ser muito bem investigado. O jejum talvez ele não seja tão interessante para os pacientes ou para os atletas de alta performance, aqueles que treinam várias vezes ao dia ou que têm treinos muito exaustivos. Uma outra situação que talvez ele não seja tão interessante seja para aqueles que objetivam ganho de massa muscular, porque talvez para essa população você precise sim de aportes calóricos e proteicos mais frequentes. Mas, se o objetivo for o emagrecimento naquele paciente que está acima do peso, que tem um monte de energia para ser disponibilizada, o jejum pode ser sim uma alternativa. Perfeito. E você, como que a gente faz, por exemplo, eu acho que você já comentou no início, né, da importância aí do açougue, do sacolão, né, da importância da nossa alimentação. Como que você consegue calibrar, como você fazer um prato, uma dieta, porque eu sei que não existe uma dieta ideal, mas como que caracterizaria uma dieta mais saudável possível? Existe essa classificação? O que você acha? Para a população em geral, como que eu acho que é uma boa orientação? Que a gente priorize alguns nutrientes que do ponto de vista qualitativo vão ser interessantes para o nosso corpo. São eles as proteínas, eu costumo falar que as proteínas são os tijolinhos ali que o nosso corpo está em constante reconstrução, reformulação, reparação, cicatrização e a gente precisa dessa matéria-prima. Então são as proteínas, quais são as principais fontes de proteína que a gente tem, de maior biodisponibilidade, que o nosso corpo aproveita melhor, são de origem animal. Então as carnes, quaisquer carnes, os laticínios, leite derivados, os ovos principalmente e temos proteínas vegetais também que a gente utiliza com um pouquinho mais de dificuldade, mas que entra também nessa conta. E as fibras onde elas estão principalmente nos vegetais, então nas cascas das frutas, nos vegetais folhosos. Então, olhei para o meu prato, tem uma fonte de proteína e tem uma fonte de fibra, é muito possível que essa dieta, que esse prato seja um prato saudável. E é fácil da gente adaptar isso ali para as refeições ao longo do dia. Então, para as refeições principais, almoço e jantar, eu tenho uma carne, eu tenho um ovo, eu tenho uma salada variada, eu tenho proteína e fibra. Eu posso incluir ali aqueles carboidratos de boa qualidade, os tubérculos, as raízes, que nós falamos, os cereais integrais, para agregar em relação à nutrição também. E os lanches intermediários, eu posso usar os laticínios, o iogurte, a coalhada, o queijo, os ovos, completa com uma fruta, estamos ali, voltamos para o açougue e feira. Muito bom. Juliane, você tem alguma ponderação do sono com essa questão da alimentação? O impacto disso? Quando você dorme mal, vai influenciar na alimentação? Quando você dorme mal, com certeza absoluta vai influenciar, porque a pessoa vai ficar mais ansiosa, ela tende a comer mais e entra de novo naquele mecanismo de feedback positivo. A pessoa começa a comer mais, começa a engordar, começa a ter mais problemas do sono e de novo volta naquele desequilíbrio que a gente está falando desde o início. Casando, né? Porque aí acaba que come mal, não faz exercício e aí vai no ciclo vicioso.
Eu Perfeito. costumo falar que o sono é o nosso posto de gasolina que a gente tem que passar toda noite. Se a gente não passa, é como se a gente vivesse na reserva e ativasse um modo de conservação de energia. Então, a gente vai ficar mais permissivo a comer alimentos mais gostosos, mais palatáveis, a gente vai ficar mais preguiçoso, não vai treinar e entra nesse looping descendente, né? Eu não sei se já deve ter algum estudo falando da ansiedade, saciedade e sono, né? Porque hoje em dia essas medicações estão todas voltadas à ansiedade e o dormir mal, com certeza deve ter algum pontinho de interseção Sem dúvida. nesse ponto, né? No controle metabólico, ele é diretamente influenciado por hormônios que obedecem ao ciclo circadiano. Sim. E alguns hormônios específicos da noite. Então, desde o cortisol até, por exemplo, um hormônio que sente as suas reservas energéticas, como é a leptina, que é um hormônio não tão conhecido, ele tem essa regulação influenciada pelo sono. Então, o quanto eu como tem a ver com o quão bem eu durmo também.